Olá, boa tarde, tudo bem? Estava aqui meditando na passagem da palavra de Deus em Daniel 1 e me chamou muita atenção, foi o versículo 8, onde Daniel diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E ao meditar nisso tudo, sobre o versículo, sobre o capítulo 1 todo de Daniel, eu pude ver, né, que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, né? Ele tinha propósitos no seu coração. Alguns estudiosos dizem que a comida do rei, os manjares do rei da Babilônia eram oferecidos a ídolos, né? Não tinha aquela preocupação de retirar todo o sangue da comida, porque os judeus não comiam sangue, né? E nem comiam alguns animais impuros, né? Então alguns estudiosos dizem isso. Mas eu estava meditando nessa questão e lendo algumas coisas sobre este versículo e abriu-me no meu coração de que às vezes passamos por circunstâncias na vida, às vezes acontecem coisas na nossa vida, né, que nos faz ir por caminhos a qual Deus não aprova, a qual Deus não quer que o seu servo caminhe por ele. Às vezes são ataques, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Nos relacionamentos, nas circunstâncias, dentro do convívio com outras pessoas, que nos faz ir por caminhos a qual Deus não quer que o seu servo, que aquele que ama ao Senhor, aquele que está de acordo com a sua palavra, siga por esse caminho. E muitas das vezes a gente se deixa levar por circunstâncias. A gente se deixa levar por palavras, por acusações, por sentimentos egoístas, por soberba, por coisas que acontecem, né? Por pessoas que falam coisas a qual que magoam o seu coração, que te entristecem, né? Situações que acontecem a qual diretamente ou indiretamente te atinge, né? Que fazem você acaba você fazendo com que você se contamine com as coisas deste mundo, com as coisas que as pessoas oferecem, coisas a qual Deus não quer que o nosso coração se contamine. E quando o nosso coração começa a ficar contaminado, a gente começa a se envolver com as coisas do mundo, das coisas, com as circunstâncias. E ao invés de escolher não se contaminar com as iguarias, com o manjar da mesa do rei, a gente começa a se contaminar, começa a ruminar coisas que vêm até os nossos ouvidos, coisas que vêm aos nossos olhos, coisas que vêm para tentar contaminar o nosso coração. E acabamos perdendo a direção de Deus. Acabamos perdendo aquilo que Deus tem e quer para nós. Aquilo que realmente o Senhor quer que a gente nos alimente. O que tem alimentado a nossa alma? São coisas externas? Coisas que têm vindo ao nosso coração, coisas que têm vindo aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Aquilo que a gente fica sabendo é o que tem tentado entrar na nossa mente, contaminar a nossa vida. Será que temos escolhido não se contaminar com as iguarias deste mundo? Não se contaminar com o manjar do rei? Ou temos nos envolvido em circunstâncias que têm feito o nosso coração ser contaminado?
E quando o nosso coração está contaminado, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue desempenhar aquilo que Deus tem para nós. A gente não consegue ouvir aquilo que Deus quer que a gente ouça, aquilo que Deus vê, aquilo que Deus quer que a gente veja. E acabamos sendo pessoas fáceis, presas fáceis. Então vamos, a partir de hoje, observar e escolher, porque Daniel, ele escolheu, ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Que possamos, a partir de hoje, não mais nos contaminarmos com os manjares da mesa do rei. Não se contaminar mais com as palavras ao contrárias que vêm sobre a nossa vida. Não se contaminar mais com coisas que passamos a ver. Não se contaminar mais com situações que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sossego. Não se contaminar mais com aquilo que Deus não quer que venhamos a nos contaminar. Que possamos escolher aquilo que a gente vai botar para dentro. Que seja o quê? Legumes e água. Aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que vai trazer paz, aquilo que vai trazer vida, aquilo que vai fazer a gente ser uma pessoa melhor, um servo de Deus melhor. Que possamos escolher viver para o Senhor. Que possamos escolher estar diante de Deus. Que possamos escolher ter atitudes e pensamentos de acordo com o que a Bíblia diz. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é muito difícil, às vezes, saber coisas que machucam. Ouvir coisas que entristecem. Às vezes a gente quer agir conforme aquilo que vem ao nosso entendimento, aquilo que vem aos nossos ouvidos, e a gente quer agir conforme aquilo. Mas o Senhor, nessa passagem, Ele mostra que Ele quer que nós venhamos agir conforme Ele diz, conforme a sua palavra diz, e não como aquilo que vem, não como a circunstância se apresenta. Que possamos escolher não se contaminar com as iguarias do rei, mas que possamos escolher comer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que Deus quer que a gente coma, que é a sua palavra, e agir conforme ela, agir conforme a palavra de Deus. Que essa reflexão que foi útil para a minha vida possa ser útil para a sua vida também. A paz do Senhor.